A Bíblia diz no livro de Zacarias, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 14. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz. Então, sentença pronunciada pelo Senhor. Temos visto que a profecia, muitas vezes, o conteúdo dela é juízo, é julgamento, é condenação. E nesse caso está bem claro, é uma sentença, tá? E fala de Israel, mas nós sabemos que as 10 tribos de Israel já estavam misturadas, espalhadas. Está falando de Judá como povo de Deus, como Israel. 2. Eis que eu farei de Jerusalém. Ó, então essa referência, quando fala de Jerusalém, a gente sabe que é Judá, a reconstrução do templo e a reconstrução de Jerusalém. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. A tradução que talvez tu tenha fala cálice da ira. Eu farei de Jerusalém um cálice de ira para todos os povos vizinhos. Deus está dizendo que ele vai fazer justiça através de Jerusalém, através de Judá. A reconstrução da cidade, do templo, do povo, vai significar também juízo para as nações, para os povos vizinhos. 3. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Bom, pedra é sinal de força, de poder, de autoridade, de vitória. Mas na Bíblia, pedra também é rocha, e rocha também é pedra. E nós vimos que a pedra angular, a rocha que foi rejeitada, é o Senhor Jesus, é o Messias. E aqui está deixando bem claro que esta pedra pesada é Jerusalém. Ó, tá escrito o quê? Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Não vai ser fácil erguer essa pedra. Não vai ser fácil mexer com essa pedra. Então, o que quer dizer? Que Jerusalém, que Judá, que o povo de Deus vai ser forte, vai ter poder, vai ter autoridade. E que quem se meter com Jerusalém vai sofrer as consequências. Então, quem quiser rolar essa pedra vai ser esmagado por ela. Quem quiser ir contra essa pedra será destruído. Por quê? Vão tentar erguê-la, ficarão gravemente feridos. E aí o que vai acontecer? Para rolar a pedra, erguer a pedra, mexer com essa pedra, eles vão se unir contra a pedra, vão se unir contra Jerusalém. Se um não pode, ele se une, né, com mais um. Então são 2, são 3, são 4. E a gente viu que ao longo da história isso aconteceu. Países, no plural, que se uniram e se unem contra Jerusalém, contra Israel, contra o povo de Deus. 4. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Bom,
Também já falei para vocês que cavalo significa o exército inimigo, porque é uma figura de soldados, de cavaleiros, de invasores, né? Uma simbologia. Mas no mundo espiritual, no reino de Deus, nós sabemos também que isso tem a ver com espíritos, vamos dizer assim. Tu domina o cavalo, tu derruba o cavalo, tu vence o cavalo. Então, o cavalo é um símbolo de força, ele é um símbolo de resistência. Então, o que quer dizer? As trevas, elas têm a sua força. O próprio Senhor Jesus disse, né? A ira das trevas, a hora das trevas, a força das trevas. Mas nós sabemos também que isso é limitado. Eles resistem. Tanto que, muitas vezes, quando tu dá ordens, repreende, expulsa Satanás, demônio, espírito, opressão, qualquer coisa que seja das trevas, maligno, há uma resistência espiritual. Tu tem que usar de autoridade e tem que ser firme, forte. Por quê? Porque eles têm esta intenção, esta missão de perturbar o povo de Deus, de oprimir, como um leão que ruge, que atormenta, né, que paralisa, que amedronta a presa. Então são duas interpretações, são duas figuras. E aí vem a menção a ficarem espantados, loucos e cegos. Aí, se tu tá conosco, se tu tá acompanhando, desde o início de 2024, estamos lendo a Bíblia juntos e estudando. Tanto que estamos encerrando, estamos ali ó, nos últimos capítulos do Velho Testamento. E nós já estudamos sobre as bênçãos e as maldições. E se tu tá lembrado, loucura, um espírito de medo, um pavor, uma ansiedade tal, lembra? Uma ansiedade no coração, uma cegueira, isso tudo era maldição. Então, de novo, é uma atuação maligna que é decorrente da desobediência, mas nesse caso, o que Deus está dizendo? Que ele vai castigar com medo, espanto, pavor, loucura e cegueira os inimigos de Israel, os inimigos de Jerusalém. Ó, naquele dia, pode ver que no 3 já falou, desculpa, no 3 já falou naquele dia, agora no 4 naquele dia. Também já explicamos e temos vindo explicando, né? A gente está explicando que esse naquele dia é uma menção do futuro. É uma menção ao dia do Senhor, ao dia do juízo. Naquele dia, no dia que virá, no dia do Senhor, ou no dia de, né? Tudo isso é uma forma de dizer que é algo que vai acontecer, que é uma profecia. 5. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Quando Deus se levanta como um poderoso guerreiro, quando Deus fortalece os seus filhos, quando seus filhos estão em obediência e em santidade, a alegria do Senhor é a nossa força. O espírito de fortaleza se apossa de nós, toma conta de nós, nos domina. Então nós temos força, nós temos coragem, nós nos tornamos destemidos. Deus não nos deu espírito de medo, espírito de covardia, de timidez. Os medrosos, os tímidos, os inseguros não entrarão no reino de Deus, porque o espírito de medo não é o espírito do povo de Deus.
Deus tem nos dado poder, tem nos dado espírito de fortaleza. A Bíblia fala do Gênesis ao Apocalipse: não tenha medo, não temais, não te atemorize. Então é muito lindo isso. Os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor, dos exércitos. E eu tenho dito para vocês, o Senhor dos exércitos é o Senhor da guerra, é o Deus da guerra, é o que peleja, é o poderoso guerreiro. Nós temos a força do nosso Deus. 6. Naquele dia, de novo naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo. Eles destruirão a direita e a esquerda, todos os povos ao redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. Esse versículo é muito interessante. Jerusalém por Jerusalém. Jerusalém será habitada em Jerusalém mesmo. Significa, eu penso assim, que Jerusalém vai recuperar a identidade. Ou vai ser a nova Jerusalém, uma nova Jerusalém. Porque é muito lindo isso. Jerusalém por Jerusalém, né? Jerusalém será habitada outra vez, na própria Jerusalém. O povo de Deus, o povo da paz, a cidade do grande rei. Haverá uma nova Jerusalém. E sim, nós sabemos que isso é promessa de Deus, né? Da Jerusalém Celestial. Mas eu estou me referindo agora à reconstrução. Como eu tenho que falar, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem buscado reconstruir o Rio Grande do Sul, ter esperança. E isso tem trazido o quê? Um resgate das empresas gaúchas, dos produtos, um valor, uma valorização maior para tudo que é do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque depois de uma grande calamidade, de uma perda, assim, as pessoas perdem o ânimo. Muitas coisas ruins acontecem e isso abala, deprime, entristece, enfraquece. E aí, tu imagina um povo 70 anos longe da sua terra e gerações se passam e daí tu volta. Os mais velhos, como nós vimos, que conheceram a gloriosa Jerusalém, vamos dizer, as crianças, os adolescentes que não sabem de nada, só do que contaram para eles, e os jovens e adultos que vão ser os que vão reconstruir. Então, tu precisa resgatar essa identidade, tu precisa resgatar quem é Jerusalém, para que Jerusalém seja habitada por Jerusalém mesmo, por aqueles que são nativos, que são habitantes, moradores e que amam Jerusalém, que querem essa reconstrução, que são verdadeiramente judeus, né? Israelitas. Assim como nós aqui, aqueles que são gaúchos, verdadeiramente gaúchos, que querem ver o seu estado erguido de novo, restaurado, reconstruído novamente as cidades. Isso é muito importante. E isso não é só uma questão coletiva, hein? Pode ser coisas na tua vida. Pode ser questões que tu passou individualmente, às vezes uma questão de saúde. Eu, depois também da doença, né, do câncer, da enfermidade, eu tive que me reconstruir. Porque tu não é mais aquela pessoa que tu era antes daquele evento. Aquele evento, eu tô falando de evento, né? Mas seja lá o que for, seja positivo, seja negativo, seja uma enfermidade, seja uma viagem, seja um casamento, seja um divórcio, seja um luto, uma perda, um trabalho, uma faculdade, não sei, um curso, algo que a gente chama um divisor de águas. Então, o que tu era antes daquilo,
O que aquilo fez contigo e o que tu te tornou após. É o que eu entendo aqui de Jerusalém, de Judá. Porque qual é o evento? O evento é o cativeiro. Qual é o divisor de águas? O exílio na Babilônia. Então, nem todos que foram voltaram. A maioria morreu. E muitos que voltaram não participaram do que aconteceu antes. Nasceram no próprio exílio. Então, eu entendo, eu interpreto que esse versículo quer dizer isso. Que Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. Haverá uma renovação, uma nova Jerusalém, uma construção. Não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que esse versículo é bem interessante, né? Jerusalém será habitada em Jerusalém mesmo. Será outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. Não sei como está na tua Bíblia, mas tem várias traduções, né? Então, vamos ver o que tu acha do que eu tentei explicar sobre esse versículo. 7. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Aqui já começa, né? Por quê? A casa de Davi era, vamos dizer, o exemplo maior. As promessas eram para Davi e para a casa de Davi. O reinado mais glorioso foi o de Davi. O que deu vitórias, né? Muitas vitórias, foi Davi. O próprio Davi se destacou. Já tenho falado muito para vocês que quando um rei era bom, ele era filho de Davi, ele era da casa de Davi. Então, todas as menções, todas as referências positivas sempre vêm da casa de Davi. Então, está dizendo que o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Por quê? Porque agora está tendo uma nova história. Está acontecendo uma nova etapa. Então, até Paulo diz, né, as coisas velhas já passaram. Então, para que novamente a casa de Davi não fique sendo o único expoente, vamos dizer, de santidade, de obediência, o que Deus vai fazer? Ó? O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá. Então, ele vai fortalecer a nação. Ele vai fortalecer o povo. Porque sim, a bênção recai sobre Jerusalém. A bênção recai sobre a casa de Davi. Então, quem está precisando, quem tem que ser renovado, fortificado, é Judá. Assim que eu entendo. E o objetivo é que a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Por quê? Porque nós sabemos a glória de Jerusalém, nós sabemos o poder daquela cidade, dos seus muros, das suas muralhas, do Monte Sião. Então, para haver um equilíbrio, Deus vai fortalecer primeiro Judá, primeiro o povo, porque, vamos dizer, Jerusalém já tem uma fama, uma honra, uma autoridade, um nome, uma glória já consolidada, vamos dizer assim. 8. Ó, naquele dia, de novo. Naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Então, já começa a glória de novo, já tem elogio para Davi, já fala de como é Davi. Olha a comparação. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus. Tem um vídeo no canal sobre Davi, eu falo muito sobre Davi, porque o Senhor Jesus é chamado filho de Davi. O Messias vem de Davi, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Era um rei que perguntava, consultava ao Senhor.
e Deus dava vitórias a Davi onde quer que ele fosse. Então é muito fácil de entender que o mais fraco dentre eles será como Davi. O que Deus está dizendo? Que vai ter vitória, que vai ter graça, vai ter poder, vai ter autoridade, vai ter honra, vai ser uma nova história. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. 9. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então, no dia da justiça, no dia do Senhor, no dia do tribunal, no dia de prestar contas, o que vai acontecer? Os inimigos de Jerusalém serão destruídos. Nós devemos orar por Jerusalém, devemos ser amigos, intercessores de Jerusalém, buscar a paz em Jerusalém e ter bem claro que Deus amaldiçoará aqueles que amaldiçoarem Jerusalém, que Deus abençoará os que abençoarem Jerusalém. Então, é muito sério isso. 10. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, esse versículo ele é bem interessante também. Então, vamos ver. Ele fala do espírito da graça. Derramarei o espírito da graça. O que é a graça? É um favor imerecido, é salvação, é cura, é poder, é libertação, é perdão, é restauração. Então Deus está dizendo que vai derramar isso sobre Jerusalém. E aí fala em súplicas. O que quer dizer isso? Eu penso assim, é um caminho aberto, é um mar calmo, é um céu azul, ou um céu estrelado, ou uma grama verdinha, uma água pura, entende? É uma forma de dizer, pode vir e me pedir porque eu vou te conceder. Não vai ter tempo ruim, não vai ter dificuldade, não vai ter obstáculo. Eu vou derramar um espírito de súplicas, como a gente viu. Eu posso pedir, porque Ele é meu Pai. Eu tenho prerrogativas, eu tenho direitos, eu tenho presentes no meu nome, eu tenho uma herança, eu tenho uma porção, há um selo, há uma promessa. Então, Deus derramará um espírito da graça e um espírito de súplicas. Eu penso isso, que tu vai poder pedir e vai receber. Olharão para aquele a quem transpassaram. Este versículo, ele é uma menção ao Messias, ao Senhor Jesus. E este versículo aparece em João 19, 37, em Apocalipse 1, 7. Todo olho o verá, todos vão saber que Jesus é Deus, que Ele é verdadeiro. Porque as pessoas dizem, porque Jesus ele existiu, né? Porque a humanidade é antes de Cristo, depois de Cristo. Mas ele era um ser de luz, ele era iluminado, ele era um profeta, ele era um homem bom, ele era um mestre. O que mais que as pessoas dizem? Ele fez o bem, enfim, muitos títulos, muitas qualidades, muitas referências. Mas a única que vai te salvar neste dia, naquele dia, vai ser tu confessar o Senhor Jesus como teu Salvador. Tu reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio em carne e osso, que ele viveu aqui na terra, que ele se esvaziou, que ele se humilhou,
que ele morreu para perdoar os teus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. Que o sangue puro, inocente, imaculado do Cordeiro nos salva, nos perdoa, nos liberta, nos cura, nos santifica. E que sim, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou e ele está à destra de Deus Pai. Que Deus é Pai e Jesus é Deus Filho. E que ele nos deixou o Deus Espírito Santo. Então, este é o entendimento que tu precisa para a salvação. De que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida. Então, neste dia, todos vão olhar para Jesus e vão reconhecer: ah, era verdade! Jesus é Deus, Jesus é Salvador, Jesus é Senhor. Só que aí o que vai acontecer? Prantearão por ele como quem pranteia por um filho único e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui temos de novo duas características da profecia. Primeiro, tu pode interpretar dizendo que o Senhor Jesus morreu e isso foi muito dramático, foi uma dor, foi uma perda, foi um luto. E tu pode levar também para o futuro, de que quando o dia do Senhor chegar, pessoas vão reconhecer tarde demais e vão lamentar. Inclusive os que o transpassaram, quer dizer, quem o matou, quem o feriu, quem o prendeu, quem o rejeitou, quem o amaldiçoou, quem debochou, quem fez tudo de ruim contra Jesus. E também contra a sua igreja, contra a sua noiva. Então, naquele dia, o dia do Senhor, o futuro que nós sabemos que virá, porque cremos em Deus, cremos na palavra, se refere a um dia de vitória, de recompensa, de premiação para nós, para os seus filhos, e um dia de castigo, de juízo e de desespero para quem não tem o Senhor Jesus. E aqui o exemplo é tão claro, né? Com quem tem um único filho e chora por ele, e chora amargamente, percebe que perdeu tudo que tinha, porque era um único filho, né? 11. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Haddad-Rimon ou Haddad-Rimon no vale de Megido, ou Megido. Então, eu não sei como falar isso, mas muitos rejeitam o Senhor Jesus, não creem que Ele é o Messias prometido da casa de Davi. E quando o Senhor Jesus se revelar, quando Ele voltar, essas pessoas vão prantear em Jerusalém, desesperadas. E aqui tem duas questões aqui, tá? Que dizem que, eu pesquisei esse Haddad-Rimon, que significa, numa das interpretações, um deus pagão. E esse deus pagão exigia um culto muito estranho, que era um pranto coletivo. O ritual desse culto, o que os seguidores tinham que fazer era prantear, era chorar, era fazer um escândalo, chorando desespero. A gente já viu isso também, que outros falsos deuses, outros ídolos, outras divindades também exigiam isso, né? Uns queriam sacrifícios humanos, outros queriam orgias sexuais, esse pedia para chorar, o outro para se cortar, para fazer coisa. Quer dizer, cada entidade, cada principado, cada potestade, cada falso deus pediu uma coisa no seu culto. E esse Haddad-Rimon pedia um pranto coletivo como forma de ritual. A outra interpretação diz que a cidade ao lado de Megido ou Megido tinha esse nome. Então, como Megido, que eu estou antecipando, né? Megido é
o mesmo Armagedon que é falado em Apocalipse. Então, esse lugar é um lugar de batalha, de guerra, de conflito. Então, a outra interpretação diz que essa cidade ao lado iria sofrer muito porque estaria assistindo, ouvindo, vendo ou repercutindo nela a batalha final, o conflito final, a guerra entre o bem e o mal em Megido, ou que também é Armagedon, que está em Apocalipse 16:16. E tu deve saber que tem muito filme, música, coisa sobre isso, né? Dos dois lados, tanto do lado do bem, do lado da Bíblia, quanto do lado das trevas, porque há esta, vamos dizer, expectativa, ou essa invocação, ou essa vontade que isso aconteça. Porque o mal pensa que tem algum poder, né? Então quer medir forças. Mas nós sabemos, porque a gente já leu a Bíblia, que eles já perderam esta batalha, esta guerra. Mas claro, muita dor, muita morte, muita destruição, muita tribulação. Então eu não sei qual das interpretações é a mais correta. O que a gente conclui? Que é dia de tristeza, é dia de desgraça, é dia de morte, é uma batalha, é uma guerra, é um conflito, né? E é dia de pranto. E aí, se é a cidade, seria uma comparação com esse pranto da cidade. Se é com o falso Deus, seria dizer assim, que eles que eram pagãos faziam isso, agora imagina vocês que são de Deus, né? Vão sofrer muito mais, vão prantear muito mais por reconhecer que Jesus era o Salvador, era o Senhor, que o bem realmente venceu o mal e tu estava do lado errado, tu escolheu o exército errado, né? Que Deus nos livre. 12. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte, todas as outras famílias prantearão, cada família à parte e suas mulheres à parte. Então, o que eu entendo aqui? Sim, primeiro vamos para a explicação assim. A terra, a família, vamos dizer assim, casa de Davi seria o quê? Os nobres, os reis, os príncipes, os ricos, os superiores, as autoridades. Aí depois fala das mulheres, né? Depois fala da família de Natã. Natã, a gente lembra que era profeta. Aí poderíamos interpretar desta forma, né? Lembra dos sacerdotes, os levitas que ficavam do lado de dentro, que ficavam do lado de fora, quer dizer, os mais santos consagrados, os menos santos, menos consagrados, e as mulheres separadas. Aí ali, ó, o Levi, Simeitas, uma forma de dividir, eu acho, a sociedade, as classes, a terra, né? Cada um conforme a sua parte. O que a gente entende? Para tu tem as partes, tu tem o todo tu tem as partes. É o que eu interpreto desses versículos aqui. E claro, cada um de nós tem seus sofrimentos, suas lutas, suas dores na sua família. Nós, mulheres, sentimos diferente dos homens e vice-versa. Os religiosos, os sacerdotes, os líderes espirituais também, eles são diferentes dos políticos, dos governadores, dos presidentes. Então eu acredito que até na dor, no sofrimento, no lamento, no tempo do fim, tudo vai ser muito particularizado. Famílias que serviam a Deus, famílias que nunca consideraram, nunca acreditaram que essa história é verdadeira. E aí quando acontecer, vão ficar desesperados. Porque passaram uma vida dizendo que isso é uma conversa que não faz sentido, que é uma história, que é uma fábula. Então, o que esses versículos dizem? Que a terra pranteará, que a terra lamentará. Até aqueles que transpassaram, que mataram, que feriram, que blasfemaram, que debocharam, que ignoraram,
o Senhor Jesus. E essa menção a Megido, né, o Megido, que quer dizer o lugar das tropas, o lugar das multidões, ou Armagedon, que é o lugar da batalha final, do último conflito ou da guerra definitiva. O que a gente vê nesse capítulo? De que haverá sim um verdadeiro arrependimento, mas talvez tarde demais, né? A pessoa vai ter consciência, vai acreditar, vai ver a guerra, vai ver tudo isso, mas e aí? Então, enquanto há tempo, busca o Senhor. Enquanto há tempo, se arrependa. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Leia a Bíblia, busque encontrar as respostas que tu tanto procura na palavra de Deus. Porque sim, o tempo se abrevia, o tempo está se apertando. O que a gente aprende hoje com esse capítulo? De que naquele dia, né, no dia do Senhor, o nosso Deus, o Senhor Deus, protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles, e derramarei sobre eles o espírito da graça e de súplicas.